Olá, alunos e alunas do Instituto Teológico Quadrangular. Sejam muito bem-vindos a essa disciplina hermenêutica, que vamos estar tratando nesses próximos 6 capítulos. Vou estar com vocês, eu, Pastor Anderson, e vamos junto nessa jornada dessa disciplina que é muito importante para nós que desejamos estudar a Bíblia para usarmos em nossos estudos locais, no nosso sermão. Vem comigo que você vai, nesses slides que eu preparei, que você vai se apaixonar e se aprofundar um pouco mais em como estudar perfeitamente os versículos da Palavra de Deus. Vamos lá. O capítulo 1 da apostila, ele vai tratar sobre as definições, o que é hermenêutica. Então vamos lá para a introdução. Hermenêutica é uma das mais relevantes disciplinas para aqueles que postulam o estudo da teologia. O porquê isso? Porque a hermenêutica ela vai nos ajudar a manusear ferramentas para entender o texto, o versículo bíblico que nós vamos destacar da Bíblia para fazer uma base de estudos em cima dele. Então nós vamos aprender como preparar algum estudo bíblico, preparar um sermão, uma pregação em cima de um determinado texto que nós vamos escolher para como tema, né, que vamos escolher para fazer esse estudo mais minucioso. A falta de conhecimento dessa disciplina tem causado sérios danos, né, à credibilidade da pregação e da interpretação da Bíblia. Então, por muitas pessoas não estudarem a hermenêutica e não compreenderem como interpretar corretamente a palavra de Deus, acaba distorcendo a palavra de Deus, acaba interpretando de forma errônea a palavra de Deus. Então, para que nós sejamos aí os verdadeiros exegetas, né, da palavra de Deus, os estudiosos, interpretadores corretamente da palavra de Deus, nós devemos estudar a hermenêutica, né? Então essa é uma disciplina muito importante para que daqui em diante, né, você estudioso ali, como teólogo, né, estudioso da palavra de Deus, possa estar fazendo as outras disciplinas, as outras matérias que vamos ter agora até o final do ano, vamos ter no segundo e terceiro ano do ITQ, e você corretamente faça as interpretações dos textos bíblicos. Então essa hermenêutica, essa disciplina é uma disciplina muito importante, né? Posso até pecar em falar que seria uma das mais importantes da grade, né? Vamos lá então, esse desastre se dá muitas vezes na falha da interpretação, ou seja, isolando o texto do contexto. Muitas pessoas pegam ali um pedaço de um versículo e em cima daquele pedaço elas fazem, né, aquele pano de fundo que ela quer, ela faz aquele, né, enfeita aquele versículo do jeito que ela quer e aplica aquilo ali do jeito que ela quer, sem realmente ver todo o texto para ver em qual contexto está inserido aquele versículo, aquele destaque que ela destacou ali, aquele pedaço, para que ela possa falar realmente o que o autor quis trazer para nós com aquele texto que ele escreveu. E não só separar um pedaço, tirar ele fora do contexto que ele está inserido e querer aplicar aquilo conforme você quer ou conforme vai lhe agradar, né? Então nós temos que ver todo o contexto, né? Vamos lá. Definições. Vamos para as definições agora. Hermenêutica, né? O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação para teologia, filosofia ou literaturas, né? Então hermenêutica nada mais é do que a própria interpretação. É a interpretação do versículo ou do pedaço do versículo que você vai, né, do tema do versículo que você vai extrair. Porém, como ciência, temos que obedecer algumas regras que veremos ao longo dessa disciplina. Essa disciplina é muito importante para o exegeta. Então, o que nós temos que ver agora? Nós vamos ter algumas regras, né? E não são poucas, são várias regras. Então, nós vamos ter algumas regras que nós vamos ter que utilizar para poder interpretar aquele texto e interpretar ele da forma correta. Tá? Então, nós vamos ver isso ao longo da disciplina desses capítulos da apostila. Vamos a outra definição agora. Nós vimos que hermenêutica é a ciência da interpretação do versículo bíblico. Exegese, do grego exegeses, né? O que significa explicar, interpretar, relatar. Então, exegese pode ser definida como a extração das ideias do escritor presente no texto analisado. Então, o que é a exegese? Nada mais é do que a explicação ou a interpretação da ideia. Por exemplo, pegamos lá a carta 1 aos Coríntios, né? Pegamos o versículo lá, 1 Coríntios 12, versículo 9. Falei dos dons, né? Nós vamos ter que pegar, destacou esse versículo, nós vamos ter que
pegar esse versículo, analisar esse versículo, né, com as ferramentas que a hermenêutica vai nos dar. E a exegese nada mais é do que a interpretação do que o apóstolo Paulo quis dizer naquele versículo, analisando todo o contexto do capítulo 12, ou, né, parcialmente o capítulo 12 por completo. Então, a exegese é a interpretação correta daquilo que o autor, o escritor, quis passar para o leitor, para nós que estamos estudando, lendo a Bíblia. O objetivo da exegese é possibilitar a compreensão do conteúdo na forma como seu autor pretendeu comunicar. Por isso, temos que aprender, né, algumas regras e princípios. Então, nós temos que ver, por exemplo, o que o autor quis comunicar para a gente. Mas só que para nós entender o que o autor, por exemplo, que eu falei ali, o apóstolo Paulo quis lá em 1 Coríntios 12 nos passar, nós temos que ver todo o contexto, né? Analisar tudo aquilo que estava acontecendo, aonde que foi, para quem que foi, o porquê que ele fez aquela pronunciação ali naquela carta. Então nós temos que fazer algumas análises usando algumas ferramentas para que nós possamos entender realmente qual é o fundamento que o escritor, o autor, quis nos passar com aquela inscrição. E não simplesmente tirar um pedacinho dali e só daquele pedacinho fazer todo um apanhado de coisas que o autor não quis passar e não era, né, o propósito do autor. Então nós temos que cuidar bastante com isso, por isso que nós temos muitas regras para fazer essa interpretação. Então, hermenêutica é a interpretação do versículo, do tema, né, que você vai destacar. A exegese, né, ela é mais ou menos parecida porque ela é a explicação daquilo, né, e a interpretação daquilo ali com as ideias do autor, ou seja, é a ideia correta. E agora a exegese, ela contrasta com a exegese, consiste na adaptação do texto às ideias e opinião do intérprete, ou seja, a exegese já é quando eu destaco esse texto e eu coloco as minhas opiniões e as minhas ideias que eu acho, né, que deve ser, que eu acho que o escritor quis passar. Se caracteriza por violação grosseira das regras da interpretação, ela vai direto na contramão da hermenêutica. Então, a exegese, para resumir, a exegese é a interpretação correta com as ideias do autor, estudando todo o pano de fundo daquele contexto histórico da época, usos e costumes. E a exegese nada mais é do que a interpretação errada, colocando as minhas ideias sem mesmo saber o porquê o autor escreveu aquilo, onde que o autor vivia, quais eram os usos e costumes da época. Então, uma vai na contramão da outra, né? A exegese é a interpretação correta da palavra de Deus, com as ferramentas da hermenêutica, e a exegese é a interpretação errada, porque eu vou colocar as minhas ideias. E na palavra de Deus não tem que colocar as minhas ideias. Ali Deus, ele organizou aqueles 66 livros para que eles possam se auto-interpretar. Então, a exegese, ela é uma interpretação errada do versículo que você vai destacar. Essas são as principais definições, né? Vamos lá agora. Veremos alguns exemplos, né? Dar ao texto um sentido que ele não tem. Ou seja, eu vou destacar um texto e vou falar algo em cima daquele texto que não condiz com aquilo ali. Está errado, é uma exegese. Ignorar o contexto que ele está inserido. Eu pego só aquele pedacinho do texto e ignoro todo o restante. Dou as minhas ideias só em cima daquilo, né? Está errado. Considerar a linguagem usada na época. Desconsiderar. Então, na época era usado um tipo de linguagem, eles tinham um jaguão, né? Então, eles tinham alguma coisa que eu vou desconsiderar. Não, não podemos desconsiderar. Aquilo pode ser de muita importância para que nós possamos entender o que realmente o autor quis passar naquele escrito, né? Desprezar o propósito original do texto, né? Cada texto tem um propósito original, tem algo que o autor quer realmente que faça sentido, e nós vamos desprezar isso daí porque eu tirei só um pedacinho e vou aplicar aquilo como eu quero. Está errado. Tirar conclusão ignorando o contexto e a cultura que o autor está inserido, né? Eu botei ali poligamia, por exemplo. Vamos lá ver em Segunda Reis que Salomão tinha lá 1000 mulheres, e agora eu vou ser a favor da poligamia, falando que Salomão foi o mais sábio, foi o mais rico, foi um rei influente, então agora as pessoas de poder podem ter mais de uma mulher. Ou seja, vou apoiar a poligamia por causa disso. Não. Tem que ver o contexto que ele estava inserido na época, como que era isso naquela época. Então, por isso que se você tirar um pré-texto de um texto e você vai fazer alguma coisa ali que vai estar errado. Então, por isso que nós não podemos fazer isso. Incluir elementos atuais à cultura antiga do escritor.
Então, exemplo, capa de Elias, né? Quando vemos muito falar da capa que Elias, daí daqui a pouco você vai pegar e vai começar, em vez de falar da capa de Elias, falar que era um paletó, que era como chama, um blazer ali, né? Não, a capa de Elias nada mais era do que, se você estudar o contexto daquela época, nada mais era do que um talit, né? Que eles usavam naquela época ali. Então, temos que estudar o contexto histórico para que você possa entender o que são os elementos que eles estão falando, né? Se hoje nós falarmos uma capa, você vai falar que é um paletó, que é um terno, né, que é um blazer, mas não era isso que eles usavam naquela época. Então, nós não podemos descartar isso daí. Então, esses são alguns erros, né, que possam ser cometidos, e aí você vai estar entrando nessa exegese, né? E nós temos que fazer essa interpretação como um exegeta, né? A exegese, a forma correta, com as ferramentas corretas, para interpretar da forma correta os versículos bíblicos. Vamos lá, continuando. A importância da hermenêutica. Texto nenhum existe independente do pensamento do autor. Sendo Deus o autor absoluto, temos que compreender o que ele quer nos comunicar. Deus, a palavra de Deus, ela é uma mente, né, com aproximadamente 40 autores e 66 livros. Esses 66 livros, eles foram escritos por aproximadamente 40 homens de Deus que passaram durante esse período na face da Terra. Só que uma mente, ela manipulou, essa mente, ela construiu toda essa ideia para que esses escritores escrevessem. Então a Bíblia é a mente, ela saiu da mente de Deus, diretamente, né? O Espírito levando para esses aproximadamente 40 homens de Deus, escrever esses 66 livros. Por isso que a Bíblia, ela se auto-interpreta. E todo autor que escreveu alguma coisa ali, ele quis passar algum pensamento, ele quis passar alguma ideia, alguma direção. Então, nós não podemos tirar esses textos independente de todo o contexto que o autor quis passar e querer falar alguma coisa que não condiz com aquilo que o autor quis passar. Aplicar na nossa vida cotidiana e eliminar todo o contexto e falar, não, é isso, que nem aquele, né? Existia-se muito antigamente aquelas caixinhas que você tirava um pedacinho de um versículo, né? Aí você tirava um pedacinho de um versículo e aí ali você via e o seu dia ia se basear naquilo ali. Era a palavra do dia. Só que aquilo ali está fora do contexto. Às vezes aquilo que está escrito nem é o que o autor quis passar. Então nós temos que por isso que é importante a hermenêutica, né? Que você tem que analisar todo o contexto que você está estudando. Mesmo com a Bíblia em mãos, somos capazes de nos afastar da simplicidade da mensagem que Deus, né, quer nos passar e acabar embaraçando nos tramas de folclore, envolvido facilmente em magia e fetiche. Então a Bíblia, ela é simples, ela se auto-interpreta, né? Ela tem ali as suas peculiaridades que podemos estudar com o uso das ferramentas da hermenêutica, mas nós não precisamos fazer daquilo ali uma coisa muito absurda, de dificultar muito o entendimento, né? Às vezes a pessoa ela pega um versículo tão simples e ela dificulta tanto aquele versículo, né? Ela quer colocar tanta coisa em cima ou por trás ou ocultar em cima daquele versículo que acaba saindo fora do que Deus quis passar e acaba entrando nessa parte de magia e de fetiche que eu coloquei aqui para nós vermos o que seria isso daí. Vamos lá. Magia é a crença que através de rito, né, uma divindade pode ser dobrada, né, ou convencida. Por exemplo, sinal da cruz, procissão, etc., né? Em adição a essas práticas, essas palavras de efeito, está amarrado, sangue de Jesus tem poder, eu declaro, abracadabra, né? Então, o que significa essa magia? É você tirar o foco, né? Você tirar o foco de Jesus, né? Tirar o foco da crucificação de Jesus e agora simplesmente passar o foco agora é o sinal da cruz. Não é Jesus que está em evidência, e sim apenas o sinal da cruz que eu faço. Ou então não é a obra expiatória de Jesus Cristo, a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz, que me dá esse poder para que eu possa expelir um demônio. E sim a palavra que eu falo, sangue de Jesus tem poder, sai dele em nome de Jesus, né? Usando o poder do poder messiânico que há no nome de Jesus. Então, a magia é nada mais você colocar o poder nas coisas do que em Cristo, né? Então é isso que é a magia, né? Fetiche é a crença que um determinado objeto pode colocar o devoto em contato com a divindade, né?
água benta, amuletos, né? Então muitas pessoas usam isso, alguns itens, né, como amuleto e como água benta, né? E o poder não está no sangue de Jesus, não está na obra de Jesus, e sim naquela água que ele pegou lá, que o padre rezou em cima da água, lá no copo da água, ou na igreja, né? O pastor orou na água. Então, aquilo ali pode ser usado para estimular a tua fé, mas nunca colocar o poder naquele objeto, que o poder não está no objeto. Continuando ali, herança pagã, né? Isso daqui, do catolicismo romano. Usamos, mas não podemos colocar a fé no objeto, né? Por isso que Deus ele falou, né? Deus recolheu para si o seu tesouro. Eu creio que se hoje tivéssemos a Arca da Aliança, né, em algum local aí, o povo ainda judeu estava adorando a Arca da Aliança, pensando que a presença de Deus ainda estava ali. Então, por isso que a palavra de Deus diz que Deus recolheu para si o seu tesouro, né? Nós não podemos colocar o poder nas coisas, nos objetos. Podemos usar esses objetos para estimular a fé do povo, porque nós estamos inseridos numa cultura que veio de uma cultura pagã do catolicismo romano. Então essa cultura ela se apega muito a objetos, a amuletos, né? Só que nós temos que usar isso para estimular a fé da pessoa, para que ela lembre, né? Por exemplo, a campanha da fitinha vermelha na porta ali, para que lembre daquela passagem, né? Da fitinha vermelha lá de Raabe, mas não colocar o poder naquela fitinha vermelha que tem ali na campanha que se faça na igreja, né? Nós podemos usar, né, esses objetos, mas nunca colocar o poder da divindade em cima desse objeto, nunca colocar o poder de Jesus em cima desse objeto, senão nós vamos estar caindo em fetiche, né? Vamos lá, continuando. As ferramentas do intérprete, isso também é interessante. O que é que nós podemos usar para então fazermos esse estudo da palavra de Deus, da Bíblia, né? Todo intérprete não pode abrir mão de boas ferramentas para auxiliá-lo na interpretação. Por exemplo, Bíblia. Nós temos que ter a Bíblia em 2 ou 3 versões ali, né? Por exemplo, o próprio aplicativo hoje que nós temos no celular da Bíblia, se você entrar nas configurações, você tem ali algumas versões, né? NVI, a nova versão internacional, você tem a Almeida, né, corrigida fiel, você tem agora a última ali, a século XXI. São Bíblias que você vai ler de formas diferentes, vai te dar posições teológicas diferentes. Então, eu tenho um aplicativo no computador, eu sempre gosto de ler em 3, 4 versões diferentes, né? ACF, Almeida Corrigida Fiel, aquela que não é colocado nem algumas preposições para dar concordância na frase, ela é fielmente o que é no original. Então, ela é difícil de você entender, mas você consegue ir fazendo uma analogia com outras versões, extraindo um entendimento melhor. Então, a Bíblia é bom você ter o aplicativo ou, né, de forma física, 2 ou 3 versões bíblicas ali. Dicionário bíblico, né? Temos que ter um dicionário bíblico Almeida, um dicionário, né, que tem o significado das palavras da Bíblia, né? E também um dicionário normal, mas o bíblico é muito mais importante porque tem palavras ali que você não vai achar no dicionário Aurélio, né? Ou outro dicionário. Chave bíblica ou concordância, né? É uma relação de palavras, assuntos correlacionados na Bíblia para uma relação intertextual. A concordância e correlância ali, nós vamos estudar isso aí em métodos de estudo bíblico. Mas na tua Bíblia de estudo, você tem uns números bem pequenininhos em cima dos versículos. Aqueles números, quando você vê, por exemplo, um número ou uma letra, você vai no rodapé daquela folha, você vai ver aquela letra que ela vai estar direcionando você para um outro versículo, para um outro texto dentro da Bíblia. Aquilo está querendo dizer que aquela palavra ou aquela frase, ela está diretamente correspondente com o mesmo assunto que vai estar em outro local na Bíblia que está te marcando ali embaixo para que você possa lá fazer uma pesquisa. Isso é concordância ou chave bíblica, né? Então nós temos isso na nossa Bíblia, só precisamos aprender a fazer o uso, né? Mas nós vamos falar mais aprofundadamente isso aí na matéria de métodos de estudo bíblico. Mas já é uma ferramenta que você pode estar usando aí. Dicionário comum, né? Também muito importante. Enciclopédias bíblicas, né? Enriquece o nosso conhecimento acerca de todos os elementos e contextos encontrados na Bíblia. O cenário, que é o pano de fundo em que vivia aqueles, né, personagens que você vai estar estudando, os usos e costumes deles, daquelas pessoas, né? Pesos, medidas, né? E estudo propriamente dos personagens, né? Tem um livro muito bom que chama Personagens Bíblicos de A a Z, né? Eu até tenho esse livro também. Ele tem todos os personagens da Bíblia. E aí você vai ver o nome do personagem, aí você estuda a vida do personagem, né? Tudo aquilo que os estudiosos, escritores da época nos deixam a respeito daquele personagem. Isso é muito bom para você entender
qual era o contexto familiar dele, qual era o contexto que ele vivia, né, onde que ele vivia, e também aonde ele estava inserido e por que algumas atitudes desse personagem que você possa estudar. Então ajuda muito, né? São essas enciclopédias bíblicas, né? Comentários, né? Por que não utilizar de uma pesquisa já realizada por grandes homens de Deus para enriquecer a nossa própria interpretação? Os comentários na nossa Bíblia nós temos no rodapé a exegese de cada versículo, né? Que é a interpretação correta daqueles versículos pelo autor ou escritor da tua Bíblia. Se você tem uma Dei, que vai ser o Dei que fez essa interpretação. Se você tiver uma Bíblia Thompson, vai ser o Thompson que fez aquela interpretação. Enfim, se você tiver uma João Ferreira de Almeida, né? Foi a família Almeida ali, o João Ferreira e os filhos aí que depois fizeram algumas inserções ali de exegese de interpretação no rodapé da Bíblia. Então a tua Bíblia, se for uma Bíblia de estudo, vai ter algumas interpretações. Mas eu tenho sempre comigo o seguinte: eu primeiro, quando estou estudando um versículo, eu faço as minhas interpretações com as ferramentas que eu tenho, e depois eu vou ver esses comentários bíblicos ali no rodapé. Porque se você vê antes, ele pode te direcionar o teu pensamento diretamente com aquilo ali que está escrito. Então você primeiro faça o seu, depois você faça a comparação com aquilo que o autor da sua Bíblia está dizendo ali, né? Para você ter em mãos ali. E por aqui nós finalizamos o primeiro capítulo, né? Um capítulo mais de definições, mais ali de como vamos trabalhar nessa disciplina, mas é muito importante que você assista às próximas aulas. O capítulo 2, agora nós vamos começar a falar de algumas ferramentas, né? Algumas formas de analisar o texto. E até o final dessa disciplina, dessa apostila da hermenêutica, né? Você vai ver que você vai começar a estar muito melhor do que você já é hoje para preparar um sermão, preparar uma pregação, preparar um estudo, ou também trabalhar em cima de um tema que você escolher na Bíblia para passar para algum irmão, alguma pessoa ali. Até o segundo capítulo.